Técnicas especiais de persuasão para convencer as pessoas rapidamente. Seja um influenciador e se defenda de manipuladores. Avisos: o autor deste livro não se responsabiliza direta ou indiretamente pela utilização do conteúdo nele contido. As técnicas, dicas e informações apresentadas neste livro são baseadas em experiências pessoais e profissionais de H.M. Campbell. Toda e qualquer ação e decisão tomadas após a leitura deste livro são de única e exclusiva responsabilidade de cada leitor. Os resultados alcançados também são de única e exclusiva responsabilidade de cada leitor. Quaisquer menções a marcas, indivíduos, produtos ou serviços são meramente ilustrativas. Introdução. Seja muito bem-vindo! Você está prestes a entrar em contato com técnicas incrivelmente poderosas capazes de lhe ajudar a influenciar pessoas de maneira fácil e rápida. Neste livro eu vou lhe apresentar técnicas de persuasão comprovadamente eficazes que podem ser muito úteis para você em diversas situações. Com as técnicas que eu vou lhe ensinar, você será capaz de convencer muito mais facilmente as pessoas a seguirem você, a concordarem com aquilo que você deseja e a deixarem de fazer coisas que lhe desagradam ou prejudicam. As técnicas de persuasão que eu vou lhe ensinar são um conhecimento impressionante e extremamente útil que pode transformar a sua vida, abrindo portas, eliminando dificuldades e libertando você de eventos e situações criadas por determinadas pessoas que desejam prejudicá-lo de alguma forma. Aprender técnicas de persuasão é dar um passo importante rumo à liberdade, ao reconhecimento e à prosperidade. Mas atenção, você deve utilizar as técnicas com muita responsabilidade, sabedoria, ética e respeito ao ser humano. O que você aprenderá aqui lhe dará um grande poder, e como todo poder, é necessário ter cautela e utilizá-lo de forma a não causar mal a si mesmo e aos outros. Comece a leitura agora mesmo para dar início à transformação pessoal que lhe proporcionará uma vida muito mais gratificante e próspera. Parte 1. Técnicas impressionantes de persuasão. Persuasão com força de vontade. A força de vontade é uma ferramenta muito importante quando queremos persuadir alguém. Portanto, a partir de agora vou apresentar algumas maneiras de usar a força de vontade para persuadir as pessoas. Técnica 1. Acumulação. Essa técnica consiste em aumentar constantemente a pressão sobre a pessoa que queremos persuadir, mostrando que não vamos desistir de forma alguma e que temos uma força de vontade poderosa. Confira os passos para usar a técnica. Peça o que você deseja de forma educada, calma e gentil. Depois pergunte à pessoa de maneira ainda educada sobre o seu pedido. Faça isso despretensiosamente, como se o pedido tivesse sido razoavelmente esquecido. Não atendido o pedido, aponte a obrigação da pessoa para cumpri-lo, perguntando quando ela concluirá o que foi pedido e mencionando que você não aceitará atrasos. Cobre a conclusão do pedido de forma cada vez mais frequente. Não sorria. Seja cada vez mais firme, fazendo exigências diretas. Repita o mesmo pedido insistentemente até a conclusão. Exemplificando a técnica. Ítalo e Jefferson trabalham juntos em uma grande construtora. Eles são os responsáveis pelo projeto de um novo shopping que será construído na cidade. O projeto precisa ser feito rapidamente. Ítalo faz o esboço do projeto e o entrega a Jefferson para que ele revise o trabalho e inclua as suas contribuições. Jefferson promete que fará o trabalho em 15 dias, porém, ele demora. Ítalo então pergunta a Jefferson sobre o andamento do trabalho em intervalos cada vez mais curtos, enviando e-mails, telefonando e falando sobre o assunto em público. Ele continua fazendo isso até Jefferson concluir o trabalho. Essa técnica de persuasão provoca um acúmulo cada vez maior de tensão sobre a pessoa que desejamos persuadir. Isso é feito até que a pessoa mude de ideia ou ceda à pressão crescente. Essa técnica não é um dos métodos mais amigáveis para lidar com as pessoas, no entanto, pode ser bastante útil quando formas mais educadas e menos agressivas não funcionam. Técnica 2. Torneira pingando. O nome dessa técnica é bastante curioso, no entanto faz bastante sentido. Uma torneira pingando é algo muito chato, e apesar dela pingar uma quantidade pequena de água, ela faz isso regularmente. Sua chatice é tão grande que nós acabamos por perder a paciência e nos movemos para fazê-la parar de pingar. Para usar a técnica da torneira pingando, você deve fazer a mesma pequena solicitação, regularmente, até que a pessoa ceda. Faça cada pedido de forma totalmente amigável, não use ameaças. Também não discuta com a pessoa quando você receber um não. Ao invés disso, construa os pedidos, tornando-os cada vez maiores.
Não utilize qualquer tipo de autoridade para persuadir a pessoa a atender o pedido. Você deve apenas persistir com solicitações regulares, pequenas e sempre educadas. Caso a outra pessoa diga a você para não repetir o pedido, você deve encontrar outras maneiras de transmitir a sua mensagem, podendo fazer uma pequena reformulação cuidadosa. Você também pode, alternativamente, aumentar o espaço entre os pedidos, ou torná-los um pouco mais irregulares. Pelo fato do pedido ser feito de forma absolutamente educada e amigável, e por ser pequeno, fica difícil para a pessoa encontrar justificativas para se opor. Além disso, a repetição regular de um mesmo pedido leva a pessoa a esperá-lo, o que gera uma tensão cada vez maior, então, a pessoa acaba cedendo para se livrar da tensão. Exemplificando a técnica. Tiago é gerente em uma grande empresa. No departamento dele, trabalha Breno, que é um funcionário conhecido por procrastinar tarefas. Tiago precisa que Breno termine um trabalho importante, no entanto, Breno está procrastinando como sempre. Para conseguir o que deseja, Tiago pergunta diariamente a Breno sobre o andamento do trabalho. Faz isso educadamente e de forma totalmente amigável. Dias depois, Breno entrega o trabalho antes do que era esperado. Técnica 3. Escalada. O funcionamento da técnica de escalada é bastante simples. Por meio de uma escalada constante, sinalizamos determinação e a indicação de que continuaremos a aumentar a pressão até conseguirmos o que desejamos. Para utilizar essa técnica, você deve fazer um pedido de maneira agradável, gentil e educada. Caso a pessoa não aceite ou concorde com o seu pedido, faça novamente o pedido de maneira um pouco mais firme, aumentando continuamente a pressão. Se o pedido não for atendido, a próxima etapa da escalada é envolver autoridades superiores para motivar a pessoa a ceder. Essas autoridades podem ser gerentes, pais, professores, autoridades públicas e assim por diante. Antes de escalar para o nível de envolver as autoridades, é importante que você verifique com as autoridades se elas realmente lhe ajudarão no processo de convencimento da pessoa. Também é importante que você não envolva as autoridades imediatamente. Você deve escalar de forma gradual, apontando para a pessoa que envolverá as autoridades antes de realmente envolvê-las. Exemplificando a técnica. Marcela trabalha em uma grande empresa contábil e precisa entregar alguns documentos complexos para um cliente muito importante, porém, não conseguirá prepará-los sozinha. Explica a situação para Jane, a chefe do seu departamento. Jane então indica Lúcia para ajudá-la na tarefa. Marcela então vai falar com Lúcia. Lúcia, você poderia me ajudar com esses documentos, por favor? Jane disse que você está disponível. Claro, deixe-os aí. 3 dias depois, sem receber nenhum feedback de Lúcia, Marcela resolve conversar com ela. Lúcia, você disse que me ajudaria com os documentos. Pode fazer isso agora? Vou ver o que posso fazer. Responde Lúcia de forma visivelmente irritada. 2 dias depois, ainda sem resposta por parte de Lúcia, Marcela se dirige a ela novamente. Lúcia, precisamos entregar os documentos. Você já os analisou? Não, estou sem tempo. Responde Lúcia rispidamente. É preciso fazer essa tarefa, não quero envolver nossos superiores nisso, mas se você não fizer a sua parte do trabalho até amanhã, vou chamar a Jane. Logo após conversar com Lúcia, Marcela se dirige a Jane e conversa com ela a respeito da resistência de Lúcia. Jane concorda em conversar com Lúcia caso ela não entregue o trabalho até o dia seguinte. No dia seguinte, Marcela vai até Lúcia para saber se ela fez sua parte do trabalho. Lúcia, você analisou os documentos? Não, e nem sei se vou analisar isso. Tudo bem, Jane vai falar com você, a menos que o trabalho seja entregue hoje. A escalada é uma técnica especialmente útil quando você não tem autoridade formal, ou quando precisa que algo seja feito mas as pessoas não se sentem na obrigação de lhe ajudar. Essa técnica funciona aplicando uma pressão cada vez maior sobre a pessoa, de forma que ela ceda quando não suportar mais a pressão. Ao aplicá-la, você deve começar educadamente, porque isso elimina o risco da pessoa dizer posteriormente que não lhe ajudou, porque você não pediu de forma educada. Muitas pessoas responderão bem à polidez, portanto, poucas vezes você precisará escalar até o fim para persuadir alguém.
O ponto que leva as pessoas a ceder geralmente é quando percebem que você não cederá. Quando as pessoas se acostumam com a sua determinação e força de vontade, você terá muita facilidade para persuadir as pessoas, e dificilmente precisará recorrer a atos mais duros de escalada. Técnica 4. Agrupamento. Um jeito de persuadir as pessoas por meio da força de vontade é utilizando a técnica de agrupamento. Essa técnica consiste em envolver outras pessoas de maneira que a sua força de vontade seja apoiada por elas. O objetivo dessa técnica é fazer com que a pessoa-alvo da persuasão se sinta pressionada por causa das múltiplas vontades sendo aplicadas contra ela. Essa técnica pode parecer simples, porém, é especialmente útil quando existe um desequilíbrio de poder, onde a pessoa-alvo da persuasão é mais poderosa ou antipática. Nesse caso, aplicar somente a sua vontade sobre esse tipo de pessoa pode gerar resultados insignificantes. No entanto, o desequilíbrio pode ser resolvido quando você envolve aliados poderosos que apoiam a sua vontade. Essa técnica funciona porque a pressão social aumenta consideravelmente quando existem mais pessoas envolvidas na situação. Minorias costumam utilizar essa técnica com sucesso para pressionar maiorias. É importante lembrar que as pessoas que você utilizar como aliadas precisam estar de acordo com o que você está fazendo, caso contrário, você não terá nenhum resultado ou conseguirá resultados contrários aos desejados. Caso aconteça da pessoa-alvo também trazer aliados para a discussão, você deve utilizar outra técnica de persuasão, a menos que tenha certeza de que tem boas chances de conseguir o que quer a despeito dos aliados do outro. Exemplificando a técnica. Inácio é o representante de um sindicato e precisa conversar com o proprietário de uma grande empresa, porém, sabe que o empresário é bastante avesso às demandas sindicais. Para aumentar o seu poder de persuasão, Inácio leva consigo dois apoiadores de aparência bastante agressiva que não fazem nada além de ficar junto dele, enquanto ele faz toda a argumentação. Técnica 5. Olhar de poder. A técnica olhar de poder consiste em fixar os olhos nos olhos da outra pessoa e ficar olhando atentamente para ela. Essa técnica é extremamente poderosa, e você não precisará de nenhuma palavra para fazer com que a outra pessoa sinta que você é poderoso e que deve ser obedecido. Você não deve apertar os olhos e nem deve utilizar expressões faciais agressivas. Apenas mantenha o seu olhar fixo e firme, diretamente nos olhos da outra pessoa. Caso você tenha dificuldades para olhar diretamente nos olhos da outra pessoa, você pode utilizar o truque de olhar para a ponte do nariz, entre os olhos. A pessoa pensará que você está olhando nos olhos dela, e você ficará um pouco mais confortável. No entanto, você deve se concentrar como se realmente estivesse olhando nos olhos dela. Procure manter a sua cabeça parada. Se você ficar mexendo a cabeça a todo momento, mostrará que está ansioso. A cabeça parada indica foco e atenção, e isso facilita o processo de persuasão. É importante frisar que um olhar de poder não precisa durar muito. O ideal é durar de 3 a 5 segundos. Utilizar o olhar de poder por muito tempo pode transmitir uma mensagem muito agressiva e colocar tudo a perder. Contudo, se você estiver conversando com a pessoa ao mesmo tempo em que está utilizando o olhar de poder, pode utilizá-lo por mais tempo sem prejuízos. Quando você estiver falando com a pessoa a ser persuadida, faça isso de maneira constante e clara. Não murmure e nem grite. Pronuncie cada palavra de forma deliberada, como se cada palavra fosse extremamente importante. Evite exageros. O que você disser deve soar como óbvio e naturalmente verdadeiro. De forma alguma incline a cabeça para trás e nem aponte o queixo para baixo. Você pode baixar um pouco a cabeça para que a pessoa possa ver seus olhos de forma absolutamente clara, lembrando-se de manter a cabeça parada enquanto você exerce o seu olhar de poder. Abaixar levemente ambas as sobrancelhas pode ser usado para demonstrar preocupação, e levantá-las ligeiramente pode ser utilizado para demonstrar questionamentos. No entanto, é preciso ter cuidado para não demonstrar incerteza indevida. Você não deve exagerar em nenhum dos itens acima. Exemplificando a técnica. Janaína faz faculdade de Ciências da Computação.
João, seu colega de classe, faz uma piadinha em sala sobre mulheres que gostam de computação e olha diretamente para ela. Janaína, ofendida, fixa João com um olhar de poder e diz que não gostou da brincadeira e que exige um pedido de desculpas imediato. João, desconcertado, sente-se impelido a obedecer e murmura um pedido de desculpas. Técnicas de persuasão por meio de condicionamento. As técnicas de persuasão por meio de condicionamento são muito eficazes. Como todas as técnicas apresentadas neste livro, devem ser utilizadas com responsabilidade e sempre para o bem. Técnica 1. Reforço positivo. A técnica do reforço positivo pode ser utilizada para vincular um comando a uma ação. Para tanto, é preciso que o reforço inclua um comando e uma recompensa. O bom dessa técnica é que a recompensa pode ser feita com cada vez menos frequência, à medida que o comando assume o estímulo principal. Para usar essa técnica para persuadir alguém, primeiramente você deve se dirigir à pessoa quando ela estiver fazendo algo que você deseja, mesmo que seja uma coisa pequena. Então você deve recompensá-la de alguma maneira, seja com um elogio ou com alguma outra coisa que a agrade. Logo em seguida, adicione um comando se necessário. Depois, reduza de forma gradual a frequência e a intensidade da recompensa. Em seguida, reduza gradualmente o tamanho do comando. Exemplificando a técnica. Joel é pai de Bianca, de 3 anos. A menina está rejeitando a comida. Na hora das refeições, Joel fica bravo com Bianca quando ela deixa a comida no prato, então a menina chora, e na refeição seguinte, dá trabalho até para pegar o prato de comida. Para tentar resolver o problema, Joel adota outra estratégia. Ele estende o prato e diz a Bianca: "Pegue o prato, minha filha." Quando ela pega o prato, Joel a elogia por aceitar o prato de comida. Em seguida ele diz: "Prove um pouco da comida, Bianca." Quando ela come um pouco, Joel a elogia por ter comido aquele pouquinho. Em pouco tempo Joel consegue persuadir Bianca a comer a comida sem fazer birra. É importante frisar que o reforço positivo normalmente funciona muito melhor que punições. Técnica 2. Remotivação. A técnica de remotivação tem como objetivo mudar a motivação básica de alguém. Quando uma pessoa está agindo de uma maneira que incomoda ou prejudica você, procure cuidadosamente a motivação real que leva essa pessoa a agir da maneira que age. Nessa etapa, é muito importante ficar atento para não chegar a conclusões óbvias. Por exemplo, evite suposições óbvias como: age assim porque é ruim, age assim porque quer me incomodar, age assim porque é vingativo, tolo, louco. Encontrada a motivação real, você deve buscar maneiras de motivar a pessoa de forma diferente, de modo que a ação indesejada seja extinta. Exemplificando a técnica. Miller é pai de Juan. Todas as vezes que Miller leva Juan ao supermercado, o menino dá muito trabalhando pedindo balas. Miller promete balas a Juan quando chegam em casa, mas coloca a condição de que o menino só ganhará balas se não pedi-las no supermercado. Agora a motivação de Juan é não pedir balas no supermercado. Ao aplicar essa técnica, pode ser que você encontre alguma dificuldade para descobrir o que funciona e o que não funciona para remotivar. Se você aplicar a técnica e não obter resultados, verifique se realmente encontrou a motivação real da pessoa. Se tiver certeza de que realmente encontrou a motivação real, tente outra coisa para remotivar. É importante também que você verifique se não está fazendo algo que está prejudicando a remotivação. Por exemplo, você pode estar demonstrando, com uma linguagem corporal agressiva, a sua frustração para outra pessoa. Técnica 3. Extinção da recompensa. Quando alguém está agindo de uma maneira que está lhe incomodando, e não está respondendo a outras técnicas de persuasão, apesar de você já ter tentado inúmeras vezes fazê-la para de agir da maneira que está agindo, você pode tentar a técnica de extinção da recompensa. A técnica de extinção da recompensa pode parecer algo paradoxal, no entanto, é uma técnica que pode ser aplicada como opção quando uma pessoa não está respondendo aos meios mais comuns de encorajar a cessação das atitudes indesejadas. Ela funciona pelo princípio da extinção, onde uma não recompensa leva a uma não ação.
Essa técnica amplifica esse efeito, tornando a ação indesejada bem mais prazeroso em antecipação à recompensa. Então, quando a recompensa não acontece, o prazer antecipado se transforma rapidamente em decepção antecipada, fazendo com que a ação indesejada se torne desagradável e desinteressante. Essa técnica pode ser aplicada da seguinte maneira: 1. Você recompensa a ação indesejada. Para fazer isso, dê à pessoa algo que ela realmente goste sempre que ela agir da forma indesejada. 2. Quando a pessoa já estiver acostumada a ser recompensada pela ação indesejada, pare de recompensar de repente. Não recompense completamente. Se a ação indesejada aumentar depois que você parar de recompensar a pessoa, ignore completamente, mesmo que você fique com vontade de gritar. Tenha paciência e determinação. Apenas espere, não faça nada. Exemplificando a técnica. Um grupo de 3 jovens, todas as quintas-feiras, canta muito alto bem em frente à casa de Francis. Irritado com isso, Francis pensa em uma maneira de acabar com aquela farra. Ele resolve tentar algo bastante inusitado: dar dinheiro aos jovens e elogiá-los. Francis pega um total de R$ 60 na carteira, sai de casa e vai até os jovens. Prezados, vocês estão cantando muito bem, estou gostando muito. Estou tão satisfeito que resolvi dar R$ 20 para cada um de vocês. Os jovens, meio desconfiados, pegam o dinheiro e agradecem. Francis se despede e vai para casa. Os jovens dão de ombros e recomeçam a cantoria. Na quinta-feira seguinte, os jovens voltam a cantar em frente à casa de Francis. Ele então pega um total de R$ 30 e vai até eles. Entrega R$ 10 a cada um e diz: hoje estou com pouco dinheiro, mas mesmo assim quis recompensá-los. Os jovens pegam o dinheiro e agradecem. Francis vai embora e eles continuam cantando. Na quinta-feira seguinte, novamente os jovens iniciam a cantoria em frente à casa de Francis. Dessa vez ele se dirige a eles sem nenhum dinheiro. Apenas chega e diz: já paguei o suficiente para ouvi-los cantar, agora quero ouvi-los de graça. Os jovens, visivelmente desapontados, dizem que está tudo bem. Francis vai embora e eles continuam a cantoria. Na quinta-feira seguinte, os jovens voltam a cantar, porém fazem isso a 2 quarteirões de distância da casa de Francis. Cantarem frente à casa dele acabou perdendo a graça. Parte 2: Técnicas especiais de persuasão e defesa. Técnica 1: Efeito de aquiescência. O efeito de aquiescência é muito poderoso e interfere diretamente no nosso comportamento. Para explicar como ele funciona, vou recorrer a um exemplo. Pedro está viajando pela Europa, em Paris, se encontra com um grupo de brasileiros. Neste grupo está João, um professor universitário, e Antônio, um respeitado funcionário público federal. Os 3 conversam durante algum tempo, falam de várias coisas, inclusive de política. Durante a conversa, João pergunta a Pedro: você não acha que o governo comete muitos erros? Pedro responde: sim, ele comete muitos erros. Pedro responde enérgico, afinal, está bastante insatisfeito com o governo atual. Antônio, atento à conversa, diz: Pedro, mas você não acha que o governo geralmente acerta? Veja a política de saúde, você não acha que ela é genial? Pedro, desconcertado, responde: sim, o governo acerta bastante também. Quando somos alvo de uma pergunta, em especial se ela for complexa, tendemos a respondê-la não apenas baseados na racionalidade, mas também na nossa necessidade de identidade e pertencimento. Dito de outra forma, tendemos a responder à pergunta levando em consideração também a imagem que vamos transmitir para quem está fazendo a pergunta. No fim das contas, temos medo de desagradar as outras pessoas e elas agirem de maneira a prejudicar a nossa imagem, ferindo o nosso orgulho próprio e prejudicando a nossa posição na sociedade. Assim, temos a tendência de responder perguntas de forma mais positiva do que negativa, ou seja, dizemos mais sim do que não. Isso acontece principalmente quando somos alvos de perguntas mais complexas.
Nós procuramos, de forma inconsciente, concordar com as necessidades e as vontades das outras pessoas, principalmente quando as pessoas parecem ser superiores de alguma maneira. As pessoas possuem uma necessidade, e nós podemos ajudá-las a sanar essa necessidade sem maiores dificuldades. Encontrar a resposta para uma determinada pergunta parece ser algo que demanda muito tempo e esforço mental. Triângulo preto apontando para a direita: como usar o efeito de aquiescência para persuadir as pessoas? Sempre que quiser persuadir as pessoas a fazerem algo que você deseja, utilize perguntas complexas e importantes. Quando você quiser que as pessoas lhe deem respostas honestas para as perguntas que fizer, faça perguntas neutras. Triângulo preto apontando para a direita: como usar o efeito de aquiescência para se defender de manipuladores? Antes de responder uma pergunta, leve em consideração o viés da pergunta e também as suas próprias crenças e valores. Não diga sim, apenas para deixar as pessoas satisfeitas ou apenas para que elas não pensem algo desagradável a seu respeito. Técnica 2: ativação. Os seres humanos precisam de excitação mental, ativação, para funcionarem adequadamente. Em outras palavras, nós precisamos de um pouco de excitação mental para conseguirmos ficar suficientemente motivados para alcançar os nossos objetivos, realizar tarefas, estudar e assim por diante. Sem excitação mental, ficamos parados. A excitação mental é alcançada por meio de estímulos. No entanto, possuímos um limite para os estímulos, ou seja, eles são importantes para o nosso funcionamento, mas em excesso são prejudiciais. O excesso de estímulos provoca um alto grau de excitação mental, que por sua vez, pode levar ao estresse, resultando em queda da satisfação e da motivação. As pessoas buscam ativação por meio de diferentes tipos de estímulos, sendo que a novidade, a complexidade, a variação e a incerteza são bons exemplos. Quando existe um baixo nível de ativação, o desempenho pode se tornar reduzido por causa de 3 fatores principais: falta de atenção, entorpecimento dos sentidos, coordenação muscular limitada. Um baixo nível de ativação resultante desses fatores pode levar a um aumento importante de acidentes, de erros e de dificuldades para terminar tarefas. Além disso, a baixa ativação pode levar a pessoa a buscar estímulos ruins, drogas e aventuras perigosas são exemplos. Exemplificando a técnica. Jéssica é proprietária de uma grande agência de publicidade. Sua agência acaba de conquistar um cliente muito importante. Esse cliente deseja uma campanha publicitária que gere um alto impacto na sociedade. Para conseguir atender a esse cliente, Jéssica precisa contar com todo o potencial da sua equipe. Ela então considera cuidadosamente o nível de ativação necessário para que cada membro de sua equipe trabalhe com afinco e eficiência. Jéssica então inclui vários desafios e estímulos no dia a dia de cada membro da equipe. No entanto, ela inclui apenas desafios e estímulos suficientes para deixar cada membro motivado, sempre dosando para evitar sobrecarga, o que poderia gerar ineficiência e insatisfação. Triângulo preto apontando para a direita: como usar a ativação para persuadir as pessoas? Quando quiser que alguém faça algo que você deseja, garanta que a tarefa seja estimulante, e procure manter a atenção da pessoa constante. Se perceber sinais de sobrecarga, ajuste os estímulos e desafios para facilitar o alcance do objetivo. Triângulo preto apontando para a direita: como usar a ativação para se defender de manipuladores? Quando alguém está mantendo você ocupado, deixando-lhe sem tempo para si mesmo, pare e pense sobre o motivo disso, e o que você está ganhando e perdendo com essa situação. Técnica 3: afeto e perseverança. Sabe quando você acredita em alguém, e continua acreditando, mesmo quando existem provas contundentes de que essa pessoa não é tão boa quanto você achava que era? Isso é um efeito provocado pelo afeto e perseverança. O afeto e perseverança diz respeito a uma preferência emocional que se mantém mesmo após a invalidação dos pensamentos que fizeram a emoção original surgir, ou seja, mesmo quando existem provas contundentes de que eles, os pensamentos, estavam errados.
Os sentimentos, na maioria das vezes, são independentes de fatos e evidências. Uma vez iniciados, eles adquirem independência e são muito teimosos, ou seja, não desaparecem com facilidade, mesmo quando causam prejuízos, dores e situações embaraçosas. Exemplificando a técnica. Joana conhece Alder na faculdade e se apaixona por ele. Ela fica cada vez mais encantada, pois ele é muito gentil e educado com ela. Um ano após iniciarem um relacionamento, eles se casam. Durante os primeiros 6 meses, tudo é uma maravilha, no entanto, Alder fica distante e já não é mais tão gentil. Após 2 anos de casados, Alder se torna um homem violento e cada vez mais distante. Ele passa a dormir várias noites fora de casa, e quando Joana pede alguma explicação, ele a maltrata e a ameaça com agressões físicas. Apesar de toda essa situação terrível, Joana ainda ama Alder, e tem esperanças de que ele volte a ser o que era. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o afeto e perseverança para persuadir as pessoas? Para persuadir alguém a se envolver emocionalmente com alguma coisa, você precisa começar o processo de persuasão com algum propósito racional que faça sentido para a pessoa. Depois, quando as emoções estiverem estabelecidas, ignore o propósito racional lentamente, de forma que o raciocínio fique em segundo plano e as emoções em primeiro. Reforce as emoções. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o afeto e perseverança para se defender de manipuladores? Fique atento ao raciocínio que existe por trás dos seus sentimentos. Por que você se sente assim perante determinadas coisas? Qual foi o motivo original que levou você a agir e a se sentir assim perante determinadas coisas? Esse motivo ainda é válido? Técnica 4. Efeito de ambiguidade. Quando fazemos escolhas, às vezes temos uma boa visão a respeito da probabilidade de algo acontecer. No entanto, outras vezes, somos incapazes de visualizar essa probabilidade. Quando não conseguimos visualizar a probabilidade de algo acontecer, temos a tendência de escolher opções em que a probabilidade de um desfecho favorável acontecer é conhecida. Exemplificando a técnica. Tiago é um jogador de xadrez. Haverá uma competição de xadrez na cidade onde mora. Ele sabe que os enxadristas de sua cidade são bons, assim, tem ciência de que tem uma chance moderada de vencer a competição local. Haverá também uma competição de xadrez na cidade vizinha, no entanto, ele não sabe quão bons são os enxadristas de lá, assim, em vez de arriscar, ele resolve se candidatar apenas na competição de xadrez da cidade onde mora. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o efeito de ambiguidade para persuadir as pessoas? Para persuadir uma pessoa a escolher uma determinada opção, você deve se certificar de que ela tem uma boa ideia a respeito da probabilidade de sucesso ao escolher essa opção. Para evitar que ela escolha determinadas opções, mostre que pouco se sabe sobre as chances de sucesso relacionadas a essas opções. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o efeito de ambiguidade para se defender de manipuladores. Antes de fazer escolhas, procure ponderar as probabilidades de sucesso de maneira racional. Não escolha somente com base nas emoções. Técnica 5. Amplificação. Ao falar com uma pessoa sobre determinada atitude inadequada que ela tem, se você demonstrar certeza e autoridade de que a atitude dela é inadequada, você conseguirá apenas que a pessoa continue a agir da maneira que vem agindo. E pior, a atitude dela tende a endurecer. Por outro lado, se você agir de uma maneira incerta quanto à atitude que a pessoa está tendo, isso contribuirá para suavizar a atitude dela. Usar ataques emocionais quando uma pessoa está utilizando argumentos lógicos, mesmo que errados, aumentará a resistência, endurecendo a atitude do outro. Nesse caso, um ataque cognitivo será mais eficaz. A mesma coisa acontece quando você utiliza ataques cognitivos contra alguém que está agindo essencialmente de forma emocional. Nesse caso, um ataque emocional será mais eficaz. Exemplificando a técnica. Jonas é um padre. Ele está tentando convencer Bruno a se converter. Quando Bruno declara crenças opostas às de Jonas, o último mostra apenas uma concordância vaga, sem contestar.
Quando Bruno declara crenças próximas às de Jonas, o último mostra uma concordância mais confirmatória. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a amplificação para persuadir as pessoas? Para persuadir uma pessoa utilizando a amplificação, você deve alinhar a sua atitude projetada com a dela, ou seja, não haja de maneira a demonstrar para a pessoa que você tem certeza de que a atitude dela está errada ou é inadequada. Projete uma atitude vaga, de forma que ela não perceba a sua real opinião a respeito da forma como ela age. Se você não fizer esse alinhamento, a atitude dela resistirá. Ao mesmo tempo, dialogue com a pessoa escutando o que ela tem a dizer, sempre agindo de maneira vaga, quando algo for dito que você não concorde, e agindo de forma confirmatória quando a pessoa disser algo mais próximo do que você acredita ou deseja. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a amplificação para se defender de manipuladores? Para se defender de manipuladores, adapte as suas atitudes. Se o manipulador agir de maneira lógica, utilizando argumentos racionais, haja de maneira emocional. Se o manipulador agir de maneira emocional, haja de maneira lógica. Técnica 6. Ancoragem e ajuste. Heurístico. Nós, seres humanos, temos uma tendência interessante. Quando precisamos tomar uma decisão, ou fazer estimativas, tendemos a utilizar âncoras, informações iniciais, conhecidas ou situações familiares, e fazemos ajustes relativos a este ponto inicial, para tomar a decisão ou fazer a estimativa. Portanto, durante a tomada de decisão, nós dependemos demais de informações iniciais, âncoras, para fazer julgamentos subsequentes. Assim, todas as futuras decisões, argumentos e estimativas etc., são discutidas e interpretadas utilizando a âncora. Então, para entender bem isso, lembre-se, no momento da tomada de decisão, ou da construção da estimativa, apesar de utilizarmos ajustes relativos com base em informações adicionais, mesmo assim a âncora inicial exerce uma grande influência sobre as nossas avaliações e decisões futuras. Exemplificando a técnica. Maria está conversando com os amigos sobre uma viagem que farão à Europa no próximo ano. Durante a conversa, um dos amigos pergunta a Maria se a população da Grécia é maior ou menor que 20 milhões. Para responder essa pergunta, Maria pode dar uma ou outra resposta. Porém, futuramente, caso perguntem a ela qual o real número de habitantes da Grécia, Maria tenderá a responder um número próximo a 20 milhões, justamente porque foi ancorada pela resposta anterior. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a ancoragem e o ajuste heurístico para persuadir as pessoas? Durante uma negociação, se uma das partes começar sugerindo um preço ou condição, a outra parte tenderá a basear sua contraproposta nessa determinada âncora inicial. Dessa forma, ao oferecer alternativas durante uma negociação, coloque as que você deseja que sejam escolhidas logo no início da discussão. Mas tome cuidado para não cometer erros. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a ancoragem e o ajuste heurístico para se defender de manipuladores? Durante uma negociação, se a outra parte apresentar as alternativas primeiro, não presuma que essas alternativas realmente estão próximas daquilo que ela de fato espera. Explore mais as alternativas. Técnica 7. Arrependimento. Quando tomamos uma decisão, sabemos que ficaremos com bastante pesar se descobrirmos que tomamos a decisão errada. Por isso, nós levamos em consideração esse pesar antecipado, quando tomamos uma decisão. Provavelmente, é isso que nos torna tão avessos a perdas. Quando pensamos no futuro, podemos sentir um arrependimento antecipado, pois percebemos que podemos nos arrepender de alguma decisão tomada. Isso pode funcionar como um poderoso elemento dissuasivo, ou então criar uma poderosa motivação específica para fazer alguma coisa com o intuito de evitar outra. Exemplificando a técnica. Kleber quer comprar um computador de alta performance. Ele encontra um computador bonito que lhe agrada, porém, com medo de comprar um produto ruim. Ele faz várias pesquisas em sites especializados, pede conselhos a vários amigos que entendem de computadores. Ao invés de comprar o computador que lhe agrada, ele acata os conselhos dos amigos e dos sites especializados e compra o computador que eles indicaram.
Triângulo preto apontando para a direita, como usar o arrependimento para persuadir as pessoas? Quando você estiver tentando convencer alguém de alguma coisa, lembre essa pessoa daquilo que ela pode perder se não concordar com você. Mostre a ela quais arrependimentos poderão acometê-la. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o arrependimento para se defender de manipuladores. Procure se lembrar de antecipar a alegria do ganho. Procure ser realista quanto aos ganhos e perdas. Técnica 8. Avaliação. Quando coisas acontecem, nós prontamente avaliamos os acontecimentos utilizando vários critérios. Logo, sentimos emoções baseadas nessas avaliações que fazemos. Nós fazemos isso rapidamente, na verdade, fazemos isso em tempo real, avaliando e sentindo as emoções à medida que avançamos. Além disso, nós refletimos, pensando bastante sobre o que aconteceu e o que poderá acontecer. Dessa forma, quando lembramos do passado e pensamos no futuro, podemos nos sentir bem ou mal. Nós fazemos dois tipos de avaliação, a primária e a secundária. A avaliação primária diz respeito à avaliação da importância de um determinado evento. Inclusive, essa avaliação leva em consideração se o evento é uma ameaça ou uma oportunidade. A avaliação secundária, que acontece logo após a primária, considera a capacidade de alguém para lidar ou tirar proveito do evento. Exemplificando a técnica. Vinícius está caminhando pela rua à noite, tudo está em silêncio, ninguém está por perto. De repente ele ouve algumas gargalhadas, olha para trás e vê 3 homens descendo a rua correndo em sua direção. Como é noite, ele não consegue reconhecer os homens. Naturalmente, fica com medo de ser atacado, então começa a correr. Logo ouve alguém chamar o seu nome, olha para trás novamente, e percebe que são seus amigos que estão descendo a rua. Ele então reavalia a situação, e sente uma sequência de alívio e alegria. É importante ressaltar que em algumas situações, onde as emoções são muito intensas, nós não temos a oportunidade de refletir. Nessas ocasiões, as emoções são mais reativas, excluindo a avaliação mais lenta. Um exemplo seria quando alguém é atacado por um animal feroz. Nesse caso, a pessoa normalmente não tem tempo para refletir. Ela apenas age instintivamente para fugir do animal e preservar sua vida. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a avaliação para persuadir as pessoas? Quando você estiver tentando persuadir alguém, haja de uma maneira que leve a pessoa a criar avaliações, a sentir as emoções consequentes que você deseja que ela sinta. Você também pode agir de maneira diferente da que vinha aparentemente agindo para descobrir a avaliação que as pessoas estavam fazendo. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a avaliação para se defender de manipuladores? Quando você sentir alguma coisa, ao invés de reagir rapidamente, pare e reflita um pouco a respeito da avaliação que você fez e as emoções consequentemente geradas. Se você alterar a avaliação, poderá mudar a sua opinião a respeito do evento. Essa reavaliação do evento poderá lhe salvar de inúmeras situações potencialmente embaraçosas. Técnica 9. Crença automática. Nós, seres humanos, inicialmente acreditamos em tudo que vemos ou ouvimos, porém, depois avaliamos rapidamente se o que vemos ou ouvimos é verdadeiro ou não. Em seguida, consequentemente, rejeitamos ou acreditamos nas coisas. Essa avaliação e decisão sobre o que vemos ou ouvimos exigem tempo e energia. Dessa forma, quanto mais nos cansamos e distraímos com outras coisas, mais vulneráveis nós ficamos a mentiras e a informações falsas. Exemplificando a técnica. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a crença automática para persuadir as pessoas? Quando você quiser persuadir alguém, conseguirá isso mais facilmente quando a pessoa estiver distraída ou cansada. Portanto, uma boa estratégia para persuadir alguém a fazer ou a acreditar em alguma coisa é levar a pessoa a passar muito tempo envolvida com atividades exaustivas, tanto físicas quanto mentais. Distrai a pessoa, dando a ela muitas informações ou oferecendo muitas coisas capazes de gerar um interesse especial. Em seguida, lentamente, vá introduzindo o que você deseja que ela acredite ou faça.
Triângulo preto apontando para a direita, como usar a crença automática para se defender de manipuladores? Evite compromissos quando estiver cansado ou muito distraído. Fique atento quando as pessoas tentarem persuadi-lo nos momentos em que você não estiver em condições de dar ao assunto uma atenção completa e adequada. Técnica 10, princípio de aumento. Quando vamos tomar uma decisão, nós coletamos vários pedaços de evidência que irão ser utilizados para ajudar, de alguma forma, a fundamentar a decisão que precisamos tomar. Porém, evidências adicionais podem ter um efeito incremental desproporcional quando é inesperada, quando vai contra o que é normal. Exemplificando a técnica. Núbia recebe uma nota muito alta em estatística na Faculdade de Ciências da Computação. Hércules não conhece Núbia, mas fica sabendo que ela recebeu essa nota alta, então, ele pensa: nossa, ela é inteligente. Posteriormente, alguém diz a Hércules que Núbia tem apenas 15 anos, ele então fica impressionado e pensa: nossa, ela é extremamente inteligente. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o princípio de aumento para persuadir as pessoas? Ao mostrar evidências para apoiar um determinado argumento, procure incluir surpresas. Triângulo preto apontando para a direita, como usar o princípio de aumento para se defender de manipuladores? Numa discussão, se você se surpreender, procure descobrir a razão da surpresa. Pergunte-se: será que estão tentando deliberadamente fazer com que eu fique chocado para tomar uma determinada decisão? Técnica 11. Disponibilidade. Heurística. Costumeiramente, nós fazemos julgamentos com base no que podemos lembrar mais facilmente, ao invés de nos esforçarmos para buscar mais informações relevantes. Normalmente nós fazemos isso para julgar a frequência ou a probabilidade de eventos. A lembrança de experiências recentes ou relatos faz com que as notícias tenham um efeito muito significativo sobre nossas decisões. Exemplificando a técnica. Após uma reportagem sobre um acidente aéreo terrível, muitas pessoas ficaram com medo de viajar de avião. No exemplo acima, a notícia funciona como um estímulo, aumentando a acessibilidade das informações. Um grupo de investidores está julgando a qualidade de um investimento com base em informações que foram divulgadas recentemente, ignorando outros fatos importantes. Inúmeros fatores podem afetar a disponibilidade. Coisas que são fáceis de imaginar, por exemplo, quando são muito vivas na mente, tornam-se mais disponíveis. Coisas que causam desconforto quando pensamos nelas podem nos levar à negação, tornando os pensamentos relacionados a elas indisponíveis. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a disponibilidade heurística para persuadir as pessoas? Ao tentar persuadir uma pessoa, faça com que os elementos que você deseja que ela utilize para tomar decisões, talvez em uma data posterior, se tornem vívidos e muito fáceis de lembrar. Você pode fazer isso utilizando a repetição e a linguagem visual. No que diz respeito aos elementos que você não deseja que ela utilize para tomar decisões, procure torná-los vagos, complexos, abstratos ou desconfortáveis. Triângulo preto apontando para a direita, como usar a disponibilidade heurística para se defender de manipuladores? Quando for tomar decisões, pare e pense a respeito do motivo que você está decidindo da maneira como está. Você está sendo influenciado por informações que teve acesso recentemente? Quem lhe deu essas informações? Por que essas informações foram dadas a você? Parte 3. Técnicas poderosas de persuasão. Para influenciar as pessoas no dia a dia. Técnica 1. Concordar e amplificar. A técnica concordar e amplificar é muito útil quando você se depara com uma pessoa que defende um argumento que você deseja mudar, porém, essa pessoa acredita fortemente em seu próprio argumento e posição, dificultando a sua tarefa de persuadi-la. Quando você se deparar com uma situação assim, o melhor é não ir contra o argumento da pessoa ou tentar persuadi-la descaradamente. Ao invés de tomar essas atitudes, concorde com a pessoa.
Após concordar com a pessoa, amplifique o argumento dela. Caso conheça as crenças, os valores e modelos de vida da pessoa, aproveite isso e conecte esses elementos ao argumento amplificado. Você deve levar o argumento amplificado à sua conclusão lógica, mesmo que a conclusão pareça ridícula. Depois, pergunte à pessoa se o argumento ainda faz sentido para ela. Quando a pessoa começar a recuar ou reconsiderar o argumento, não amplifique mais. Apenas dê tempo para que ela possa reprocessar seus pensamentos e crenças, aí então você poderá persuadi-la muito mais facilmente. Essa técnica normalmente funciona porque o argumento é levado além dos seus limites naturais. Outra razão pela qual a técnica funciona é que quando você lembra uma pessoa de suas crenças e valores, ela tende a pensar de forma mais razoável e ter mais cuidado com suas ações e argumentos. Exemplificando a técnica. Kelly está conversando com alguns amigos que moram no seu condomínio. De repente, alguém fala sobre as novas regras que tratam da manutenção de animais no prédio. Kelly adora animais, inclusive tem 2 cachorros, e as novas regras a deixaram muito irritada. Por outro lado, Paulo, amigo de Kelly, gostou muito das regras. Ele então diz: "Eu achei essas regras excelentes, afinal, ninguém merece ficar ouvindo o cachorro latir o dia inteiro." Kelly, irritada, retruca: "Cães normalmente não incomodam vizinhos. Se a gente educá-los direitinho, eles raramente latem de forma a incomodar pessoas de outros apartamentos." "Eu discordo, Kelly." Paulo fala de maneira absolutamente segura. "Então, Paulo, você acha realmente que os cães são uma ameaça ao sossego?" Diz Kelly com firmeza. Eu acho que isso faz sentido mesmo. Cães realmente fazem muito barulho. Eu tenho 2 e, às vezes, fico incomodada com o barulho deles. Talvez devêssemos mesmo incentivar a criação de uma lei que obrigue que todos os cães permaneçam o tempo todo amordaçados. Ou talvez devêssemos incentivar a criação de uma lei que proíba ter cachorros. Isso lhe parece certo? Paulo, constrangido, diz: "Não é preciso ser tão radical. Talvez devêssemos apenas incentivar as pessoas a educar melhor os cães que possuem." Técnica 2: Persuasão incremental. A técnica de persuasão incremental é uma forma bastante interessante de persuadir as pessoas, afinal, ela é simples e raramente é percebida. Ela consiste em dividir o processo de persuasão em pequenos passos. Primeiro, você deve levar a pessoa a concordar com algo pequeno. Em seguida, leve-a a concordar com outra coisa pequena também. Depois, faça com que ela concorde com outra coisa pequena, e assim por diante até você conseguir o seu objetivo final. Para evitar oposição, você deve assegurar que cada pedido de concordância seja fácil de aceitar e o mais lógico possível. A persuasão incremental, apesar de simples, funciona porque normalmente nós julgamos o impacto das coisas sobre a nossa vida de maneira relativa, o que torna as abordagens incrementais uma forma fácil de persuadir sem ser notado. No cotidiano, essa maneira de julgar o impacto das coisas nos leva a aceitar pequenas mudanças sem agir, então, quando percebemos os impactos gerados, já é tarde demais para fazer alguma coisa. Exemplificando a técnica. Leila vai a uma loja comprar um novo secador de cabelos. Tiago, um vendedor experiente, a atende e apresenta um produto, inclusive, menciona que aquele é um secador de cabelos maravilhoso, muito superior aos demais secadores. Em seguida, Tiago diz: "Leila, você pode segurar este excelente secador de cabelos?" Ela segura. Tiago continua: "Como é segurá-lo? É confortável. Ele parece leve, e se adapta bem às minhas mãos", diz Leila visivelmente satisfeita. "Então imagine utilizando-o tranquilamente em sua casa. Isso seria bom?" Ela fica parada por alguns segundos, depois diz: "Acho que seria ótimo. Ele é bem mais leve que o que tenho, e segurá-lo é realmente mais confortável. Então você se sentiria melhor utilizando ele do que utilizando o que você já tem em casa?" "Absolutamente", responde Leila. "Quer dizer que você realmente gostaria de substituir o antigo por este? Como você se sentiria estando em casa e sabendo que pode utilizar este excelente secador de cabelos a hora que quiser?" "Sim, eu quero substituir o meu antigo secador de cabelos, e acho que este aqui é perfeito."
Só de segurá-lo já dá para perceber que ele é bem melhor. Eu me sentiria bastante feliz em tê-lo em casa. Técnica 3. Na sua cara. A técnica na sua cara procura persuadir ficando na cara da outra pessoa, com o intuito de agarrar toda a sua atenção. Confira abaixo alguns elementos que podem ser utilizados na aplicação dessa técnica. Uma conversa muito apaixonada que mostra uma total convicção de quem fala. Movimentos e gestos súbitos, que funcionam como ameaças sutis, movendo ou inclinando-se em direção a outra pessoa numa demonstração de ênfase, apontando para outra pessoa ao mesmo tempo em que direciona a mão para frente. Exagerar nas expressões faciais, ampliando o semblante de animação. Manter os olhos bem abertos e as sobrancelhas bem levantadas. Falar sem parar, utilizando sempre afirmações e perguntas retóricas, não dando pausa para desafios ou perguntas. Aumentar ainda mais as ações se a pessoa tentar se afastar. Nesse caso, instruções diretas para ficar e ouvir podem trazer bons resultados quando se está lidando com pessoas educadas ou tímidas. Essa técnica pode realmente facilitar a persuasão, no entanto, pode também irritar algumas pessoas. Caso você perceba que a pessoa está ficando genuinamente irritada, é aconselhável adotar outra estratégia. Exemplificando a técnica. Jonas é um grande pregador. Para aumentar os efeitos persuasivos de suas pregações, ele fica se inclinando em direção ao público. Aponta para o público, desce e sobe no palco derramando seu sermão de forma absolutamente apaixonada. Técnica 4. Técnica do almoço. Persuadir uma pessoa durante uma refeição, não antes ou depois, é muito mais fácil do que tentar persuadi-la em outros momentos. É por isso que muitos homens de negócio convidam os clientes para almoçar. Para que o processo de persuasão funcione bem, é preciso escolher um lugar para almoçar que seja agradável e confortável, e que a comida seja realmente boa. A pessoa a ser persuadida precisa estar absolutamente confortável e satisfeita. Se você notar qualquer indício de insatisfação, é preciso fazer algo para corrigir. Em 1938, o professor de psicologia Gregory Hazan fez um experimento que mostrou que tentar convencer as pessoas durante uma refeição é melhor do que tentar convencê-las em outros contextos. Ele apresentou declarações políticas a algumas pessoas em vários contextos, e percebeu que as declarações que foram apresentadas durante uma refeição foram melhor aceitas. Exemplificando a técnica. Vitor é um vendedor de máquinas agrícolas. Ele convida um cliente para almoçar em uma excelente churrascaria. Durante sobre as necessidades dele no que diz respeito aos negócios. Depois planta uma semente na mente do cliente falando dos problemas que podem surgir caso o cliente não invista em máquinas agrícolas mais modernas. Ao terminar o almoço, ele agradece ao cliente pela atenção, entrega seu cartão, despede-se e vai embora. Dias depois, Vitor liga para o cliente e marca um novo almoço para apresentar algumas propostas de negócio. No almoço, encontra o cliente muito mais aberto às suas propostas. Técnica 5. Persuadir pelo orgulho e não pela vergonha. Ao persuadir uma pessoa, é muito melhor se concentrar no orgulho que ela poderá sentir ao realizar o que você propõe do que focar na vergonha que ela poderá sentir se não atender ao seu pedido. Diga a ela o quanto ela se sentirá bem ao fazer o que você diz. Como ela se sentirá orgulhosa de si mesma ao completar a tarefa. Deixe-a segura de que as outras pessoas também a admirarão quando ela completar a tarefa. A persuasão positiva geralmente gera melhores resultados do que os métodos negativos de persuasão. Os métodos positivos tendem a gerar mais confiança e vínculo, o que aumenta as chances da pessoa fazer o que você propõe. Exemplificando a técnica. Janete é gerente de uma loja de roupas. Todo mês, no momento em que são apresentadas as metas de vendas para aquele mês, ela motiva as vendedoras dizendo a elas o quão orgulhosas se sentirão ao bater as metas daquele mês, e como isso trará orgulho aos seus familiares ao saberem que elas são as melhores vendedoras de toda a cadeia de lojas. Técnica 6. Agradecimento prévio. Quando você quiser persuadir alguém a fazer algo, primeiro faça o pedido, e depois,
antes que a pessoa tenha tempo para responder. Agradeça a ela por atender ao seu pedido. Essa técnica funciona porque o agradecimento é um ato de encerramento, e envia aos outros um sinal para a conclusão de um acordo. Exemplificando a técnica. No ônibus. Você poderia ceder o seu lugar para minha esposa grávida? Obrigado. Pode entender que minha esposa está sofrendo por ter que viajar de pé. Técnica 7. Verdade por associação. Para persuadir uma pessoa a acreditar em algo que você deseja, associe o argumento com algo que já é aceito como verdadeiro. O cérebro humano é associativo e conecta as coisas com muita facilidade. Por causa disso, normalmente nós acreditamos que, se duas coisas são semelhantes em algum aspecto, provavelmente elas são semelhantes em outros aspectos também, inclusive em aspectos abstratos, como confiabilidade e verdade. Isso é muito utilizado em branding, onde os atributos positivos de um produto são assumidos como presentes também em outro produto. Por exemplo, todos os computadores da marca X são rápidos. Exemplificando a técnica. Em uma loja de carros. Senhor João, eu já sei que o senhor tem um Mercedes, e que o seu carro é muito bom e confiável, e que o senhor precisa de outro carro assim então. Vamos dar uma olhada em alguns Mercedes agora. Técnica 8. Música de fundo. Quando você for tentar persuadir alguém, colocar uma música em volume baixo pode facilitar o processo de persuasão, pois a pessoa pode se sentir mais relaxada e aberta a novas ideias. Colocar uma música alta também é útil em determinadas situações, pois a música alta afoga os pensamentos. Exemplificando a técnica. A ATM é uma rede de supermercados, para aumentar a tolerância dos clientes às mensagens publicitárias que são divulgadas a todo momento nas lojas. Elas são intercaladas com músicas tocadas em volume baixo. As músicas normalmente são agradáveis e simples. Preciosa é uma rede de lojas que se dedica ao comércio de roupas femininas. Para tornar as clientes mais propensas a comprar por impulso, todas as lojas da rede tocam música em volume alto durante todo o dia. Técnica 9. Cálculo. Ocupar a mente das pessoas com cálculo matemático é uma ótima maneira de levá-las a fazer algo que você deseja. Exemplificando a técnica, na loja de bijuterias. Joana, se você levar 5 peças, ganha 10% de desconto ou R$ 50 de desconto se levar 10. Técnica 10. Complexidade. Essa técnica é uma maneira de distrair as pessoas e, logo em seguida, deve ser lançada a mensagem real que você deseja transmitir. Para que a técnica funcione, você deve sobrecarregar a mente das pessoas com mensagens longas carregadas de jargões técnicos, frases compostas, figuras de linguagem e outros elementos que tornem difícil descobrir o que você realmente está dizendo. Você não deve usar uma única palavra quando 5 ou 6 palavras servirem. As frases não precisam ter sentido, no entanto, devem parecer plausíveis e ser capazes de amarrar a mente das pessoas enquanto você escorrega sagazmente a mensagem real. Um cuidado que você deve tomar é com especialistas no assunto sobre o qual você construir as frases. Se tiver especialistas presentes, não use essa técnica, pois você será questionado. Essa técnica funciona porque, na língua portuguesa, podemos dizer a mesma coisa de várias maneiras, inclusive, podemos dizer a mesma coisa utilizando diferentes graus de complexidade ao construirmos as frases. Quando ouvimos as pessoas falando, precisamos de um grande esforço mental para descobrirmos o real significado do que está sendo dito. Quanto mais complexas as frases, mais difícil se torna a compreensão do que está sendo dito. Então, quando ouvimos frases muito complexas, nos ocupamos demais tentando entender o que está sendo falado, e ficamos vulneráveis a tentativas de persuasão. Exemplificando a técnica. Embora a sincronicidade dos eventos financeiros seja ilusória, os princípios de Pareto ainda mostram que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Logo, não podemos confiar que o governo conseguirá assegurar o crescimento econômico de forma que todos tenham emprego daqui a 5 anos. Então,
Se a taxa Selic continuar no estado em que se encontra, e se o governo não levar em consideração a desoneração da dívida pública, teremos uma taxa de desemprego muito maior do que a que temos hoje. No fim das contas, o que você precisa lembrar é o seguinte: para se proteger desses casos, é preciso economizar dinheiro. No exemplo acima, a real mensagem que o orador queria transmitir é que é preciso economizar dinheiro. Técnica 11. Incompletude. Quando você estiver conversando com uma pessoa e quiser que ela se mantenha atenta até o final, você deve deixar alguma coisa não dita no ar. Isso funciona melhor quando você tece os seus argumentos de forma a atingir uma tensão máxima, momento em que as pessoas ficam ansiosas para ter acesso à conclusão. Nesse ponto, você para. Nós, seres humanos, temos uma necessidade de fechamento, por isso, as lacunas são algo que sempre incomodam e nos motivam a prestar atenção até o total fechamento da situação. É por isso que as novelas que passam na TV fazem tanto sucesso. Se você notar, o capítulo da novela termina sempre no momento mais tenso, deixando uma sensação ruim de incompletude. No outro dia, você assiste o capítulo da novela para descobrir o que aconteceu e deixar de sentir a incômoda sensação de incompletude. Exemplificando a técnica. Em um seminário para pessoas que desejam ser bem-sucedidas financeiramente, eu vou mostrar como criar renda passiva por meio de negócios digitais. Para conhecer todo o processo passo a passo, venha ao seminário que acontecerá na próxima semana. Técnica 12. Porta na cara. Essa técnica é muito simples, porém, pode trazer ótimos resultados. Consiste em fazer um pedido enorme, algo absurdo que você tem certeza que gerará discordância imediata. Depois da negativa, você pede algo bem mais fácil e bem mais próximo daquilo que você realmente deseja. Exemplificando a técnica. A rede de supermercados ATM está engajada em uma campanha de doação para as escolas de um determinado município. Para arrecadar dinheiro, os caixas das lojas pedem doações antes do cliente realizar o pagamento das compras. Depois de vários testes, os analistas da ATM descobrem uma estratégia interessante que faz as doações aumentarem exponencialmente. O funcionamento é simples. O caixa pede ao cliente uma doação de R$ 30, logo após a negativa, o caixa diz: então, que tal doar 70 centavos? Parte 4. Técnicas bônus. Técnica 1. Declarações ambíguas. Para utilizar essa técnica de persuasão, você deve fazer declarações, asserções e previsões que pareçam realmente ter algum significado, porém, elas devem ser ambíguas o suficiente para que, caso se mostrem erradas no futuro, você consiga reinterpretá-las para gerar outro significado. A linguagem realmente é algo bastante impreciso, no entanto, nós, a todo momento, tentamos fazer com que ela tenha um significado realmente simples. Temos tendência a tirar conclusões rapidamente sobre o que estamos ouvindo, mesmo quando existem inúmeras interpretações possíveis. Uma maneira de ampliar ainda mais essa tendência é dando mais ênfase a algumas palavras, como se elas fossem mais importantes. Posteriormente, essa ênfase não será lembrada, mesmo que as palavras ditas sejam lembradas. Exemplo de como as declarações ambíguas podem ser utilizadas. Geraldo está vendendo uma máquina de lavar roupas. Durante a venda, ele diz que a máquina é coberta por uma garantia. Ele não diz exatamente o que a garantia cobre. Assim, quando o cliente volta dizendo que a máquina deu um determinado problema, Geraldo só diz que a garantia não cobre aquele problema específico, e que, portanto, o conserto deve ser pago pelo cliente. Saber como funcionam as declarações ambíguas pode lhe ajudar a se livrar de situações embaraçosas, portanto, entenda bem a técnica e fique atento quando estiver fazendo negociações. Técnica 2. Leitura de mente. A técnica de leitura de mente exige um pouco de trabalho, no entanto, pode trazer resultados surpreendentes. Para utilizá-la, você deve observar atentamente as pessoas que deseja persuadir. Você precisa entender os padrões de linguagem corporal delas. Repare também na maneira como falam e no tom de voz.
Esteja sempre atento às preocupações populares e aos assuntos da moda. Fique atento aos problemas que são frequentemente discutidos na sociedade. Jornais, telejornais e portais de notícias podem ajudar com isso. Apresente a sua ideia às pessoas que você deseja persuadir, oferecendo sugestões para que elas pensem de determinada maneira, mas sem lançar diretamente a mensagem a ser transmitida. A partir daí, quando você perceber uma mudança na linguagem corporal delas em resposta à ideia apresentada, você diz a elas o que estão pensando. Reforce o pensamento delas parabenizando-as por pensarem daquela maneira, ou dizendo que elas estão certas em pensar daquela determinada maneira. Caso elas demonstrem surpresa, você provavelmente acertou o alvo. Então assuma o controle e transmita a sua mensagem completa. Nós normalmente achamos que nossos pensamentos são conhecidos apenas por nós mesmos. Assim, quando alguém diz exatamente o que estamos pensando, ficamos surpresos e até mesmo chocados. Então, automaticamente, atribuímos autoridade à pessoa que disse o que estamos pensando. Como resultado, ficamos mais propensos a aceitar o que a pessoa tem a nos dizer, e ficamos também mais propensos a aceitar como verdade o que ela nos diz. Exemplo de como a leitura de mente pode ser utilizada. Mateus, um homem jovem, candidatou-se a prefeito de sua cidade. A cidade está enfrentando uma grave crise de desemprego. Sabendo disso, Mateus, no seu discurso, fala sobre o grande número de desempregados que existe na cidade. Logo percebe que o público está ficando agitado com o assunto. Sem perder tempo, ele diz: Eu sei que vocês estão pensando que o atual governo não está fazendo nada para trazer mais empregos para a cidade. Vocês estão certos. As palmas que ele ouve em seguida dizem que ele acertou o alvo. Considerações finais. Parabéns por ter chegado ao final do livro. Agora você tem um conhecimento incrivelmente poderoso que pode utilizar para melhorar a sua vida. No entanto, como disse Stan Lee, criador do personagem Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você precisa utilizar esse conhecimento de forma sábia, responsável e ética. Não utilize as técnicas para o mal, pois esse tipo de atitude fará mais mal a você do que aos outros. Portanto, utilize as técnicas sobretudo para se defender de manipuladores, ajudar outras pessoas e abrir portas para você. Avalie e compartilhe.